Bom, vamos aproveitar e vamos falar mal dos outros também. Vamos falar sobre hibridismo. Como é que é a palavra? Fugiu a Hibridismo. falar. Vamos lá. Hibridismo, para quem não sabe, hibridismo é a mistura das coisas, a mescla das coisas. Então, esse é um tema que a gente quer conversar aqui também sobre as pessoas que misturam as religiões ou que, enfim, seguem diversas religiões e acabam misturando a prática delas, porque o problema, nós vamos falar sobre isso, não é seguir 2, 3, 4 religiões, e sim misturá-las, né, na hora dos rituais. Eu conheço, inclusive, a opinião tanto do Baba Eri quanto do Baba Zarcel a respeito desse assunto e concordo com ambos. Né? Tem alguns pontos de diferença na opinião dos dois, que eu conheço, porque eu já vi ambos falarem bastante disso. Mas, enfim, então, para começar, Baba Zarcel, o que o senhor pode falar do hibridismo, sobre as pessoas que misturam as religiões? Primeiro, deixa eu ver se eu aprendi a falar. Fala de novo a palavra. Hibridismo. Enrola a língua, né? Hibridismo. Fala assim, a Pronto. mistura. Hibridismo, A a mistura. Ou fala rápido, hibridismo. Aí você bagunça. fala rápido, ninguém entende o que você falou e tá valendo. Tô brincando. Assim, é um tema interessante. Eu e o Edio... Hoje está acontecendo uma coisa que a gente previu há 12 anos atrás. Em 2010, no dia 13 de setembro, às 20 horas e 33 minutos, nós estávamos no telefone, na época que Tim Pratim não pagava, 13 conversando de setembro, sobre então, algumas foi ontem, coisas. então. Não, faz Não, anos. não, Faz mas 12 ontem anos. fez Eu aniversário. tenho uma memória boa. Mas ontem fez aniversário, porque hoje é dia 14 Fez aniversário de setembro. dessa conversa. E aí a gente conversando lá com os nossos 20 e poucos anos. Já pensou se um dia a nossa conversa for gravada? Olha aqui, ó, a manifestação da lei do segredo. Hoje está sendo. Mas brincadeira à parte, assim, essa questão da mistura. Tanto o Ifaçanu como o Edu sabem meu pensamento, e é importante, antes de eu falar o que eu penso, esclarecer uma questão para as pessoas não distorcerem. Eu, Zarcel, sou um homem de muita fé, né? E uma coisa que eu aprendi na minha vida foi respeitar a fé do ser humano. Eu acho que, independente de vertente ou prática religiosa, eu acho que é muito importante o ser humano ter fé. E eu penso o seguinte, uma pessoa, se ela acreditar que uma bolinha de gude é Deus e ela cultuar aquilo, eu posso não acreditar naquilo, mas eu vou respeitar, tá? Então eu digo isso antes de abordar o assunto, porque eu tenho um pensamento, né, sobre a questão das misturas. Com relação a praticar várias religiões, eu, Zarcel, não consigo. Eu me interesso por vários assuntos da espiritualidade, porque eu gosto de saber, mas eu não consigo praticar. Até porque é o que eu falo, por exemplo, para os meus filhos na casa de orixá. Eu tenho um templo que consome da minha vida de quarta a domingo 24 horas por dia. Eu descanso só segunda e terça quando é possível. Nesse tempo eu tenho uma atividade semanal todo sábado e a cada 2 meses eu tenho festival. Consequentemente, a atividade semanal, muitos filhos têm uma frequência semanal. Então eu falo para eles, eu não consigo praticar outras religiões porque a religião tradicional urubá consome uma parte da minha vida e do meu tempo que se eu praticar uma outra religião, vai ficar a perna quebrada. Eu vou me dedicar muito mais para uma do que para outra e eu vou achar que aquela religião está com ciúme da outra e não vai dar certo. É igual a sé do dia. Eu só faço a sé do dia quando eu posso fazer o de todos os orixás do dia. Porque se eu fizer o sé do Ifá e não fizer de Oxum, de Emodiá, eu acho que vai dar ruim. Então eu tenho esse problema. Mas é algo meu, assim, né? E aí eu ensino os meus filhos o quê? A seguirem só a religião tradicional urubá, porque eu falo para eles. Hoje nós vivemos numa sociedade que a pessoa tem dificuldade de se dedicar para uma religião. Haja vista que eu tenho 40 membros filiados no meu templo, que são os filhos que têm direito a participar do culto e festival. Desses 40, poucos conseguem ter uma frequência semanal, né, no culto que nós desenvolvemos. Cada um, obviamente, pelos seus motivos. E aí eu fico pensando, se essa pessoa que é meu filho e não consegue ter uma frequência semanal, como é que ela conseguiria, por exemplo, ser do meu templo, ser da Umbanda e ser do Candomblé? Aonde a casa de Umbanda que ela frequenta, vamos supor que tocasse uma vez por semana ou a cada 15 dias. E a casa de Candomblé que ela vai exigisse que ela só fosse uma vez no mês. Ela teria 3 instituições que ela teria que ter uma frequência para se dedicar à vida religiosa dela, que consumiria um tempo
que restaria bem menos tempo para as outras atividades, família, lazer, trabalho, etc. e tal. Então, eu procuro ter essa consciência na minha casa, porque eu vivo isso na minha vida, eu não consigo me dedicar. Então, eu oriento eles, né? Não pratiquem várias linhas, né? Embora eu respeito quem pratica, porque eu não tenho nada contra. Agora, o problema que nós temos visto no Brasil e que motiva o que nós vamos abordar aqui hoje, não é a pessoa que quer ser do candomblé, da umbanda e da religião tradicional urubá. Se a pessoa consegue, poxa, louvável. Se a pessoa consegue fazer isso tudo e ainda ter tempo de viver a vida dela, não tenho nenhum problema, desde que ela consiga ser um bom bandista, um bom candomblecista e um bom praticante da tradição urubá. Porque não adianta a pessoa ser, eu sou um bandista. Marcelo, por que você é um bandista? Não, porque em 2014 eu fui numa festa de umbanda na casa do Ediô. Porra, qual é a minha frequência? Não tem. Então, a gente tem um problema hoje no Brasil, tem muita gente que se diz da Umbanda e a pessoa mal vai no terreiro de Umbanda. Tem muita gente que se diz do Candomblé e a pessoa mal vai ajudar a trocar água da quartinha na casa do Candomblé que ela foi feita. Tem muita gente que fala que é da tradição urubá e se bobear, joga e faz ebó uma vez por ano e nunca vê a cara do pai de santo, do sacerdote, do babalô de Xadé Orixá. Então, eu me refiro aqui a pessoas que são praticantes, né? É importante as pessoas entenderem. Uma religião é a prática diária do indivíduo e a prática coletiva. É o que os Yorubá chamam de idilê, clã. Eu passo a pertencer a um clã. Eu não tenho como pertencer a esse clã via internet, via Embratel. Não dá. Você tem que ter uma prática ali que você tenha uma vivência, porque o culto ele precisa dessa vibrância, né? Não dá para a gente fazer aqui um toque online, nem de umbanda, nem de candomblé, nem de tradição urubá. Hoje o que está acontecendo é um problema grave, que é qual? Nós temos muitas pessoas que migraram da Umbanda e do Candomblé para a religião tradicional urubá, mas que isso não é um problema. O problema tem sido qual? Não a migração. O problema tem sido o seguinte: eu vou cultuar o meu Exu entidade, mas Exu entidade e o Exu do Candomblé e o Exu da tradição urubá, tudo Exu, vamos cultuar os três juntos. Só que são energias diferentes, com dogmas, práticas, ritualísticas e elementos diferentes. Por um exemplo, não é porque a pessoa tem uma casa de umbanda, que ela foi iniciada ou tomou um burico nigeriano e assentou a Djê, que ela trouxe a Djê para a casa dela, que ela vai colocar lá uma concha no congá dela de umbanda e dizer: agora de hoje em diante a gente vai gritar Epagê Xalugá na hora da gira e todo mundo vai gritar Agê o Gugulho só, Oni só Bodi. Não dá. Uma coisa é a minha prática dentro da umbanda, uma coisa é a minha prática dentro do culto afro-brasileiro chamado candomblé, uma coisa é a minha prática dentro da religião tradicional iorubá. O que a gente vai abordar aqui hoje é o que? As pessoas estão migrando para os cultos e estão fazendo essa mistura que, na minha visão, acaba descaracterizando ambas tradições religiosas, tá? Essa mistura é uma mistura que eu vejo de uma forma muito ruim, porque eu penso que toda tradição religiosa tem a sua tradição, e quando eu escolho pertencer a uma tradição, eu devo seguir aquela tradição e não adequar aquela tradição a mim. Esses dias até um rapaz postou na internet assim: quem é contra a mistura, que pare de usar atabaque e que comece a usar os tambores africanos. E aí eu venho aqui defender até eu, porque no meu templo, desde quando ele é fundado, eu uso atabaque, porque é o tambor mais fácil de você encontrar aqui no Brasil. Só que o meu tambor que eu uso, ele é sacralizado para Ion, dentro dos padrões e dos moldes da tradição urubá. E os toques que nós usamos são os toques utilizados dentro da tradição urubá. A confecção do tambor é uma adaptação. Eu não tenho nada contra a adaptação, até porque isso nem os iorubás possuem contra. Lá na Nigéria mesmo, eles adaptaram muitas coisas. Aqui no Brasil, quando eles vêm, não tem essa folha, mas tem essa folha que parece. Então vamos usar essa folha como se fosse aquela. Isso é uma coisa que eu cansei ao longo da minha trajetória de ver sacerdote iorubá fazer. A adaptação daquilo que é coerente. Agora, mistura, isso realmente é algo que é um problema e não tem nada a ver com a adaptação. Você adaptar, deixar de usar a cabaça para rezar a sua água e usar um copo de vidro, louvável. Isso não tem problema nenhum.
Agora, você incorporar rituais de uma determinada tradição religiosa em outra, porque você pratica as duas e você decidiu praticar de forma simultânea, isso é ruim, porque você está rompendo com a tradição, com aquilo que a ancestralidade daquele culto deixou para nós. E eu acredito que nós não temos esse direito. Eu tenho uma visão assim: eu não sou mais importante que a minha religião, porque um dia eu não vou estar mais aqui. Agora a minha religião vai estar, né? E eu acho que é essa consciência que os adeptos das religiões de matriz africana precisam em relação à questão das misturas de culto. Ótimo. Baba Eric. Bom, é importante deixar claro que a gente não é contra as pessoas que praticam diversas tradições religiosas. Eu, principalmente, porque quem me conhece e me segue vê o quanto eu sou eclético, né? O nosso problema está nas misturas. Isso tem que estar bem claro, para que as pessoas entendam. O problema está nas misturas. Você descaracterizar tradições religiosas, misturando-as através do hibridismo. Isso confunde os novos, isso descaracteriza tradições que já existem, tá? E espiritualmente isso não é legal, tá? O Zacel deu vários exemplos. Um exemplo que eu sempre dou nessa quesita, eu já dei na outra live, para aqueles que não assistiram, hoje eu dou de novo, é Iemanjá, né? Na Umbanda, a gente cultua Iemanjá de uma forma. No Exim Orixá Ibilé, a gente cultua Iemanjá de outra. Na Umbanda, Iemanjá é um orixá aquático do mar. No Exim Orixá Ibilé, Iemanjá é um orixá aquático do rio. Não foi porque eu aprendi a cultuar Iemanjá de uma forma africana, através da sua origem, que eu vou pegar e vou introduzir isso dentro da Umbanda. Não, na Umbanda eu vou continuar cultuando Iemanjá no mar, na praia, com champanhe branca, com toda a ritualística que já existe para ela. Ó, a minha casa, ela é pequena, eu não tenho um tempo muito grande, mas dentro dos meus limites, eu separo tudo. Né, o exemplo que o Babá Zacel deu em relação a Exu. Porque tem muita gente hoje fala que Exu é tudo a mesma coisa. Seja o Exu do Candomblé, seja o Exu da Umbanda, seja o Exu do Exu é tudo a mesma coisa. Na minha casa você jamais vai ver isso. O Odibó do meu orixá Exu fica num local, e em outro local você vai encontrar os meus Exus de Umbanda. E eu não faço você nunca vai ver eu incorporar um tranca-rua, um sete cruzilhadas, num período que eu esteja fazendo um culto ao orixá Exu. Tá? Como a gente tem visto vídeos na internet, porque, maldita internet, né? A gente tem vídeos na internet das pessoas fazendo festa de Egbe Orum incorporando Lerê. A gente tem visto orixá Jê incorporando dentro dos terreiros de Umbanda. Dada a essa migração, dada essa miscigenação. Há algum tempo atrás, houve uma polêmica muito grande com uma sacerdotisa de Umbanda, aí na internet, que todo mundo caiu em cima, sobre a Pombagira Hecate. Pombagira Hecate. Acho que o Ifaixa não deve ter visto algo sobre, ou não chegou a ver. Né? Meu Deus, isso deu polêmica. Isso deu polêmica com o povo de Umbanda, deu polêmica com o povo... Hecate não é uma deusa grega ou egípcia? Alguma coisa? Exatamente. Hecate é uma deusa grega. É uma deusa grega, deusa que eu também sou devoto. É uma das deusas helênicas que eu sou devoto e pratico um culto para ela. Mas você nunca vai ver eu fazendo um culto para Hecate dentro do meu quarto de Pombagira. Nunca você vai ver isso. Então, é isso que a gente quer deixar claro. Tem como as pessoas praticarem mais de uma religião? Tem sim. Isso cabe a ela e aos deuses que ela cultua. Entendeu? Em relação à frequência dela, isso aí são os deuses que vão fazer um julgamento. O nosso problema está com as misturas que descaracterizam as religiões. Confundem os mais novos e geram problemas espirituais para as pessoas que praticam isso. Então é nisso que a gente tem combatido muito. Muito, muito, muito. Essas misturas. Seja eu, seja o Babá Zacel, o Baba Neita, um sacerdote que eu tenho visto combater bastante esse hibridismo. E a gente precisa mudar isso. Querem praticar 2 religiões, 3, 4, 5, 10? Mas organiza. Mas eu não tenho espaço para fazer essas 10 religiões. Então você tem que ter consciência que para você praticar 10 religiões, você tem que ter um espaço adequado para essas 10 religiões.
Tá entendendo? Então, se você não tem um espaço que você possa separar os diversos assentamentos, os diversos altares, você não a pratique. Você não a pratique. Agora, se você quer praticar, você tem consciência que você tem que ter horários de prática diferente, horários de culto diferente, para que isso não gerar a mistura que a gente tanto está combatendo.